falar sobre sedação aqui no CIOSP, pouquíssima palestra sobre sedação, então a gente está aí reforçando a importância, o que você pode melhorar do comportamento do seu paciente, o que você pode transformar a vida de pessoas que querem fazer reabilitação, fazer estética, melhorar o seu sorriso, mas não conseguem pelo medo e pela ansiedade. E eu vou agora começar, primeiro pedindo para você seguir meu Instagram, Odontologia Sem Medo. Olá, bem-vindos, tudo bem? Odontologia Sem Medo, a gente tem ali conteúdo sobre sedação, agenda de cursos, então vai ser um prazer. Dá um oi lá para mim, fala, Adriana, assisti a palestra, para eu conhecer você e ver o seu Instagram também, tá bom? Gente, o professor Malamed, que todo mundo conhece ali do livro de anestésio, ele tem um trabalho maravilhoso com sedação. E o livro dele, a primeira tabela desse livro, ela fala dos medos mais comuns na população. E por incrível que pareça, doutora, a gente ganha até do rato. Porque o pessoal tem mais medo de dentista do que de rato. E isso é uma coisa que tem que te incomodar. Isso é uma coisa que tem que falar assim, não, eu vou melhorar o conforto para o meu paciente, eu vou oferecer mais tranquilidade, eu vou oferecer maior controle de dor, porque é isso que a sedação traz. E o óxido nitroso, ainda por cima, é um gás analgésico. Então ele vai ajudar o seu paciente a já estar analgesiado antes mesmo de você fazer anestesia. Olha que coisa legal. O professor Malamed fala que não tem jeito, as pessoas têm medo de dentista porque isso vem de muito longe, é histórico, né? As pessoas sentiam muita dor. A anestesia local surgiu em 1940. Antes disso era dor na odontologia. Então vamos tentar melhorar tudo isso. O Dr. Deva, em 2016, falou que existe o ciclo do medo na odontologia. O paciente que tem medo de dentista, ele não vai fazer prevenção. Ele não vai no seu consultório fazer prevenção de 6 meses, porque ele tem medo. Melhor comprar um cachorro e passear no shopping, né, do que gastar dinheiro com uma coisa que ainda por cima ele não gosta. Então, se ele não vai fazer prevenção, ele evita, os problemas começam. Né? Ele fratura uma pequena restauração que poderia trocar, mas aí de repente ele já fraturou o dente, vai ter que extrair. Ou uma pequena lesão de cárie evolui, vira endodontia, ele começa a sentir dor. E quando vem os sintomas, aí tudo piora. Porque agora ele está com mais medo ainda, porque ele sabe que ele vai ter que ser anestesiado, que talvez ele vai ter que extrair um dente, colocar um implante. Né? Às vezes já está doendo mesmo, ele vai ter que entrar numa emergência. Então tudo isso só faz piorar. E existem intervenções psicoterapêuticas que na Europa é muito comum. O que acontece lá? O psicólogo atua nessa questão do medo do dentista. Então é uma parceria que a gente até precisa melhorar aqui no Brasil, né? Talvez a gente possa atuar dessa forma também. Se nem isso resolver, o que sobra pra gente? As técnicas farmacológicas, a sedação e a anestesia geral. Anestesia geral, você vai levar seu paciente para o hospital, ele vai ser anestesiado por um médico e ele vai ficar sob intubação orotraqueal. No consultório, você pode fazer sedação, com seu paciente ainda consciente, com seu paciente respirando por seus próprios meios, responsivo a comandos, diferente da anestesia geral. Então, vamos entender um pouquinho tudo isso. Será que realmente você precisa de sedação? Quantos anos de formado, doutora? 23. 20. 10. 22. Não usaram sedação até hoje. Por que vocês mudariam isso agora, né? O que vai levar vocês a fazer isso? Eu vou tentar mostrar para vocês o quanto vai impactar no seu dia a dia, na sua rotina, na vida do seu paciente e daqueles que estão procurando ali à sua volta alguém capacitado que faça sedação. Porque hoje nós somos 350 mil dentistas no Brasil e desses 1% só é capacitado em óxido nitroso. Então os pacientes hoje eles ligam, você não tem aquele cheirinho? Porque eu tenho medo. E isso está sendo cada vez mais frequente. Vamos lá. Essa paciente, ela estava num curso de endodontia e ela estava com muita dor. Mesmo bem anestesiado, o colega muito competente que estava atendendo ela, mas ela não estava conseguindo terminar o tratamento. Ele já tinha isolado, feito tudo. Eu cheguei para ela e falei, olha, eu trouxe um equipamento assim, 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 eu posso te sedar?
Ofereci para ela. Ela falou, pode. E aí ela dormiu. Ela estava tão ansiosa, tão nervosa, sentindo tanta dor. Ela dormiu, relaxou. Dá até para ver a sobrancelha assim mexendo, o olhinho mexendo no sono REM. Ela deu uma dormida gostosa. Ele conseguiu terminar o tratamento desse dente. E assim que ele terminou, tirou o isolamento, eu tirei a sedação e conversei um pouquinho com ela para saber o que ela tinha achado. Eu vou narrar porque está muito baixinho ali o áudio. O que você achou, Luana? Diferente. Ajudou bastante, me deixou bem calma. Eu falei, estava difícil antes, né? Muito. Não sei o que eu estava sentindo. Muito medo. Aí o medo faz sentir dor. É muito interessante quando a gente ouve colegas falarem que usaram 8 tubetes de anestésico, 10 tubetes. E você vê vídeo, você vê foto até demais. Por que demais tubetes? Por que isso acontece? Porque o paciente ele está com tanto medo, com tanta ansiedade, que não adianta mais aquela anestesia local, ela não vai suprir isso. É necessário mexer o sistema nervoso central. É necessário promover uma analgesia central, um controle de dor central. E a sedação faz isso, porque na sedação, independente de qual tipo você estiver usando, você tem aumento do limiar de dor. O seu paciente, ele vai ter menos percepção da dor e ele vai ter... Você teria que fazer um estímulo muito maior para que ele sentisse dor. Ele já fica analgesiado, e isso é muito positivo. Essa sedação, afinal de contas, o que é, então? É depressão do sistema nervoso central. Depressão do nível de consciência, de percepção. Então, o paciente, ele pode atingir essa depressão da consciência, às vezes por métodos até não farmacológicos, como a hipnose, a própria iatrosedação, que é um tipo de sedação. Sabe você quebrar o gelo com o paciente, brincar com ele, falar para ele, perguntar que time que ele torce, ô, amigo, que time que você torce? Ganhou seu time no final de semana? Quebrar o gelo. Então isso já ajuda a deprimir um pouco a excitação cerebral. Mas quando isso não é suficiente, esse manejo clínico, a gente entra com as técnicas farmacológicas. E elas, infelizmente no Brasil, o cirurgião dentista, na maioria dos casos, não faz nenhum tipo de sedação. E isso vem enraizado realmente porque as pessoas têm receio. E é por falta de conhecimento, porque infelizmente na graduação a gente não recebe, né, esse conteúdo. A gente não é treinado para fazer sedação. No máximo, lá na sua clínica de cirurgia, na sua disciplina de cirurgia, o professor falou, né, para fazer um ansiolítico na véspera, 1 hora antes, para tentar melhorar um pouquinho, né, o comportamento do seu paciente. Então, nesse momento, pode ser que dê certo, mas na maioria dos casos, às vezes, não ajuda muito. Então, esse receio vem justamente porque a gente, depois da graduação, a gente tem que correr atrás do prejuízo. Tem que estudar, tem que fazer curso, tem que se capacitar para que você compreenda que sedação, ela está numa linha de contínuo da depressão da consciência. Então, o seu paciente, quando ele está com medo, ansioso, ele está extremamente alerta, excitação cerebral muito grande. Só de você bater um papo com ele, talvez ele já relaxa um pouco. Mas com a sedação, ele vai ter amnésia, no caso de uso de medicamentos sedativos, ele vai ter relaxamento muscular, ele vai ficar tranquilo, sereno, como por exemplo usando o óxido nitroso, e pode até dormir, o que não é uma intercorrência, porque tem gente que acha que o paciente dormiu na sedação, acorda, fica desesperado. Não, dormir não é intercorrência, às vezes é até interessante. Por exemplo, a doutora que faz implantodontia, talvez ela não queira o paciente dormindo, ela queira que depois ele responda ao comando de abrir e fechar para fazer algum tipo de teste de oclusão após uma restauração, mas isso depende do perfil do paciente, do que você quis oferecer para ele de sedação. Então, se ele dormir, não é um problema. Para mim, que só atendo criança e especial, é perfeito, porque aí eu consigo produzir um pouquinho mais com o paciente dormindo. E às vezes a gente tem muita coisa para fazer.
Esse dormir não significa estar inconsciente, o que é às vezes uma confusão, porque o paciente consciente, ele responde a estímulos, e na sedação é exatamente isso. Ele vai responder a estímulo tátil, verbal, doloroso. Mesmo em sedação muito profunda, ele estiver dormindo muito profundamente, por exemplo, numa endoscopia, ele responde à dor. Então, esse paciente tem consciência. Na anestesia geral, é um outro nível aonde essa consciência foi tão deprimida que o paciente está inconsciente, tá? Então, ele não responde a estímulo tátil, verbal e nem a estímulo doloroso. Então, ele está totalmente ali ligado nas máquinas, né? E elas é que estão fazendo o serviço por ele. O que seria a continuidade desse contínuo de depressão? O coma. E aqui vem uma questão de bastante receio, porque as pessoas confundem anestesia geral com sedação. Na sedação, então, novamente, o paciente está consciente e responsivo. Na anestesia geral, não. Existe aqui realmente uma maior facilidade de riscos, de problemas cardiorrespiratórios, porque o paciente está extremamente deprimido. No caso de você utilizar fármacos como o óxido nitroso ou medicamentos sedativos, você vai estar totalmente dependente da dose administrada para ter essa depressão. Então, o que está acontecendo aqui? Um paciente que só relaxou, mas ainda está conversando, provavelmente porque foi administrada uma dose pequena. Se ele dormiu de capotar, para ele aquela dose foi grande. Então varia demais, tá? Cada pessoa é uma pessoa e na sedação a gente tem que trabalhar com individualização, é a melhor forma. Vocês já perceberam então que tem níveis de sedação. Então, às vezes, o paciente já está sedado, mas ele está conversando, ele está falando que está super legal, que está curtindo lá o óxido nitroso, está adorando. Você pede para ele abrir a boca, ele abre, você pede para ele fechar a boca, ele fecha. Então, ele está totalmente responsivo. Esse é o nível mínimo de sedação, mas ele está relaxado e conseguindo fazer o procedimento. Caso seja necessário, o paciente demanda um nível um pouco melhor, um pouco mais de depressão da consciência, a dose do fármaco vai ter que ser ajustada para levar o paciente para sedação moderada. Então, esse paciente agora vai estar menos responsivo, ele vai estar mais quietão, falando menos. Aquele paciente que fala demais é uma bênção em sedação moderada, né? Porque aí você consegue tratar, senão você tem que ficar parando. Ele pede para cuspir, ele às vezes quer até que para ele ir no banheiro. Não, com sedação moderada ele vai estar bem quietinho e provavelmente ele vai dormir mais facilmente do que na sedação mínima, só se relaxar muito mesmo. Aqui ele vai estar menos responsivo, talvez você vai ter que manter um abridor de boca para a boca ficar aberta, tá? Mas é possível então evoluir aqui de mínima para moderada, de moderada para profunda? Sim, isso acontece. Eu vou mostrar um outro slide melhor. Mas esse nível aqui, o que acontece com ele? O paciente está praticamente não responsivo. Ele não vai mais te ouvir, ele não vai mais responder se você perguntar. Ele só responde mesmo à dor. Então, ele ainda está consciente, lembra? Apesar dele estar dormindo profundamente, ele está consciente e ele vai responder à dor. Quando que é utilizado esse nível de sedação profunda? Geralmente para exames diagnósticos. Endoscopia. Alguém de vocês já fez uma endoscopia? Não? No exame de endoscopia, por que é necessário a sedação profunda? Porque senão você não deixaria colocar um tubo dentro da sua garganta. Seria difícil para você. Em sedação moderada, meio acordado, você ia arrancar. Exame de ressonância magnética. Bebês, pacientes especiais, eles não vão ficar paradinhos. Então é necessário uma depressão mais intensa do nível de consciência. Até adulto claustrofóbico faz sedação para fazer um exame desse, porque não consegue ficar dentro do tubo da ressonância. Então o que a gente pode pensar? Ah, Adriana, eu não preciso de uma sedação tão profunda para atender meu paciente. Verdade. Por isso que a gente, na odontologia, a gente trabalha mais com sedação mínima a moderada. E isso já resolve quase todos os casos. Um ou outro vai ser um pouquinho mais difícil, o paciente exige um pouco mais e a gente acaba, até brincar com vocês, é uma sedação moderada para profunda. E às vezes isso é necessário, mas depende do perfil do paciente que você atende e da sua capacitação para fazer isso, tá? Vamos lá.
Esses níveis, eles têm classificação. Então, existem várias escalas. Só para você ter mais uma ideia, vamos supor que você pegou um comprimidinho de 7,5 miligramas de midazolam e você deu para o seu paciente. Esses 7,5 miligramas, para mim, já estou quase capotando. Mas para o paciente ansioso que tem muito medo, às vezes não vai fazer muito efeito. Ele continuou ansioso, agitado e você teve até que adiar a sua cirurgia. Então, ele não saiu nem do nível 1 da escala de sedação de Ramsay. Precisaria, talvez, de um comprimido de 15 miligramas para ele ficar um pouco mais tranquilo ou sedado, mas ainda responsivo. Entende que varia muito a questão de dosagem e principalmente de paciente para paciente. Eu, como atendo crianças e especiais, na maioria dos casos, estou trabalhando aqui numa sedação moderada bem boa, paciente bem quietinho, para que a gente consiga fazer os procedimentos. Senão eu vou ser, doutora, a 10ª dentista que não atende esse paciente, porque ninguém conseguiu e ele precisa disso, né? Os níveis de sedação, eles influenciam muito no estado geral do paciente. Então, um paciente em sedação mínima, ele está mais responsivo, como eu já falei para vocês. A via aérea está totalmente liberada, ele respira bem por si mesmo. Ele tem ventilação espontânea. O que é isso? O ar entra e sai, ele não está entubado, né? Na anestesia geral, ele está... Deixa eu só ver aqui, ventilação, ó. Necessidade de ventilação positiva. Então, ele está sob intubação orotraqueal. E a função cardiovascular? Praticamente bem preservada nos níveis de sedação. E aqui nós temos um relativo comprometimento, porque o paciente está muito deprimido, inconsciente e infelizmente, ó, nesse esquema dá para mostrar um pouquinho melhor para vocês, o risco de problemas respiratórios e colapso cardiovascular acaba sendo maior por essa depressão intensa do nível de consciência, ok? Aqui dá para a gente entender então que em sedação mínima moderada você trabalha com muita segurança. Quando o paciente está em sedação mais profunda, ele vai estar mais deprimido e o monitoramento, por exemplo, desse paciente tem que ser total, de frequência cardíaca, respiratória, saturação de oxigênio, pressão arterial, tudo. Então, essa infraestrutura tem que existir para você trabalhar. E na anestesia geral, isso aqui no Brasil é feito em ambiente hospitalar, vai ser lá controlado pelo profissional da anestesiologia. O professor Malamed, ele mostra assim pra gente também no livro dele o tanto de opções que você tem para trabalhar no consultório. Pessoal, fique à vontade, pode sentar aqui. Nós temos muitas opções de técnicas de sedação ou de manejo clínico e até não farmacológico do comportamento. E até para controle da dor. Então, ó, você tem a iatrosedação, que eu já falei para vocês, a hipnose. A própria anestesia local, ela ajuda no controle de dor e também a evitar que na sedação o paciente fique até agitado porque de repente ele sentiu dor, tá? Então é muito interessante isso porque ao passo que a sedação te ajuda a analgesiar o paciente e aumentar a limiar de dor, o controle da dor local, com anestesia local, vai evitar que a sua sedação se perca aí no meio do caminho, de repente o paciente dá uma acordada, porque ele sentiu dor. Então, um ajuda o outro. E aí existem as técnicas de sedação, oral, retal, óxido nitroso, por via intramuscular, intranasal, intravenosa, todas elas sendo feitas no ambiente ambulatorial e mantendo o paciente consciente, respirando sozinho, responsivo, no mínimo, à dor. No ambiente hospitalar, aí vai ser feita anestesia geral e o paciente está inconsciente sob intubação orotraqueal. Vamos lá. Uma coisa muito importante para quem vai começar a trabalhar com sedação, entender que independente de qual caminho você escolheu, o que mais importa para a qualidade da sedação é o quanto você vai administrar do fármaco que você escolheu. Pode ser óxido nitroso, pode ser um benzodiazepínico, um anestésico, um opioide. Então, a droga que você for utilizar,
A dose é o mais importante, não por onde ela entrou no corpo do seu paciente. Então, por exemplo, tem gente que fala, sedação por via intravenosa é perigoso. Não, de jeito nenhum, pelo contrário, é uma das técnicas mais seguras depois do óxido nitroso, porque ela é titulável. Você pode colocar de pouquinho em pouquinho a dose que for necessária, e não um monte de uma vez. Né? O acesso está lá, então acrescenta a medida da necessidade. Então você pode conseguir uma sedação mínima por via intravenosa maravilhosa, e por via oral, por exemplo, se você exagerar numa dose, ter uma sedação mais intensa por via oral, por longo período também, porque é a via que mais demora para eliminar a medicação. Então, não é o caminho, é a dose. Você vai utilizar no seu paciente a via que está mais indicada para ele ou aquela que você sabe melhor, aquela para a qual você está mais treinado. Beleza? Então, se você, por exemplo, sabe fazer uma punção venosa, aqui a nossa dentista e enfermeira, sabe fazer uma punção venosa, uma administração de medicação intravenosa, que a maioria dos dentistas não tem capacitação para isso. Ótimo! Você vai pegar lá, funcionar a veia, fazer a medicação na veia do paciente e talvez ainda colocar o nitroso para ajudar. Muito bom. O professor Spengler, nesse artigo, ele fala sobre esse caminho, sobre essas alternativas que você tem de sedação. Então, ele mostra pra gente que se você se propõe a atender um paciente especial, e eu considero, pessoal, o adulto fóbico também um paciente especial, ele também demanda um atendimento diferenciado, porque senão ele não vai, porque senão você perde esse paciente. E aí a gente coloca que você pode até fazer um atendimento sem nada muito especial e o paciente já colaborar. Mas, na maioria dos casos, esses pacientes fóbicos ou especiais ou crianças não condicionadas, você vai ter que fazer manejo verbal, restrição das mãos e a estabilização protetora em muitos casos. Aqui no Brasil, a estabilização protetora é a última instância, né? Não deu para condicionar, segura, faz no pacotinho, amarra e atende. Né? O que, se você realmente não tem as outras ferramentas, é a única forma. Eu, graças a Deus, eu não preciso. Eu não preciso segurar o meu paciente. Eu faço a sedação. Mas tem que condicionar. Ótimo, a gente faz condicionamento, amamos fazer condicionamento. Mas se o paciente está com dor, com abscesso, com uma pulpite, com uma endo necessária para fazer o exo, ele precisa de atendimento. Né? Então a gente vai resolver a situação dele. E ele coloca que a primeira técnica que você deveria escolher de manejo farmacológico é o óxido nitroso. Por quê? Porque o óxido nitroso é a sedação mais segura de todas. O óxido nitroso é uma técnica onde você vai usar 2 gases. O óxido nitroso, que é o sedativo, junto com o oxigênio. A proporção que você vai usar desses gases depende do paciente. Você começa com 100% de oxigênio e pode aumentar até 70% de óxido nitroso na mistura. Ou seja, no mínimo você vai ter 30% de oxigênio, que significa quase 50% a mais do que a gente está respirando agora. No ar que a gente está respirando tem mais ou menos 21% de oxigênio. Então é uma técnica onde o paciente está oxigenado o tempo todo, não tem risco de hipóxia, quase impossível isso acontecer. Ela é reversível, porque se o paciente, por acaso, você estiver exagerando um pouquinho na concentração e ele falar, não sei não, acho que eu estou sentindo um pouquinho de náusea, vontade de vomitar, opa, tira o nitroso. Você já diminui, aumenta a oxigenação, passa na hora. E ainda por cima, a titulação. Como a via intravenosa é uma via titulável, você coloca 20%, 30%, 40%, até 70% de óxido nitroso. O paciente vai sedar de acordo com o perfil dele e você vê ali o que é bom, o que está legal para ele de acordo com esse perfil, ok? Mas vamos supor que o seu paciente é respirador bucal. Você vai trabalhar na boca dele e precisava do nariz para sedar. Então não dá. O que a gente pode fazer? Uma pré-medicação. E é isso que ele coloca, ó. Pré-medicação por via oral, intranasal. Não tem intranasal aqui no artigo, mas eu uso muito.
intramuscular, intravenosa, todas essas possibilidades que se você tiver capacitação, treinamento, você estudou, você vai fazer. Ele deixa a intravenosa aqui de sedação no ambiente ambulatorial por último, porque exige um treinamento específico. Diferente de eu dar um comprimido para você tomar facinho. Pegar a veia, fazer a administração intravenosa, tem que ter treinamento. E o hospital, a gente tenta deixar como última opção. É isso que ele fala no artigo. Aqui no Brasil, infelizmente, alguns colegas até justificam não saber ou não querer fazer sedação por achar que é perigoso e falar, não, o hospital é melhor, é mais seguro, vou levar o paciente para o hospital. Mas não. O hospital, você, seu auxiliar, o paciente, pelo menos um dos responsáveis, todo mundo indo para o hospital, risco de infecção, alto custo. Então, se você puder evitar isso, é melhor para o seu paciente, para a família e até para a sua equipe, né? O professor Barata, ele é aqui de São Paulo e ele é buco e fez pós-doutorado com o Malamed, lá nos Estados Unidos. E é uma pessoa que acredita muito na sedação. Nesse livro dele, ele fala que o Comitê Odontológico Inglês cita que é um direito do paciente e um dever do cirurgião dentista o adequado controle da ansiedade do paciente. O paciente merece isso, a gente não pode ignorar. O paciente precisa disso e assim ele vai conseguir se deixar tratar. Né? Ele quer fazer estética, ele quer fazer reabilitação, ele quer pôr dente na boca, mas por medo, às vezes, ele não consegue. Então, esse paciente merece esse cuidado. E a sedação com óxido nitroso, quando você começar a trabalhar com ela, você vai falar, puxa, por que eu não comecei isso antes? Por que eu não fiz a habilitação, não peguei o equipamento para começar a oferecer sedação para os meus pacientes? É fantástico, pessoal. Está regulamentada desde 2004, mas já estava incluída na Lei 5.081, que rege a nossa profissão, né? Compete ao dentista empregar analgesia. O óxido nitroso é chamado ele é também um gás analgésico. Então, está ali contemplada. E na resolução 51 de 2004, ele foi regulamentado, né, para uso pelo cirurgião dentista. E eles instituíram um curso de capacitação, onde você vai ter um conteúdo programático específico, 96 horas, e aí você está capacitado para trabalhar com essa técnica. Vamos dar uma olhadinha o que o paciente acha. Vai estar um pouco, vamos ver se eu consigo. Estou perguntando para ela o que ela está achando. Vocês conseguiram? Estou tomando um bom vinho. Então, a paciente, ela está gostando da sensação. E essa paciente, ela estava em primeira consulta. Eu estava avaliando, vendo o que ela precisa. E já apresentei o óxido nitroso para ela, para ver se ela respira bem pelo nariz, se ela ia gostar da sedação. E ela adorou. Agora, ela vai estar só com oxigênio. Vocês vão ver como até a feição dela mudou. Ela é uma cara assim mais tensa, preocupada. Opa, não foi, peraí. O olhar dela ficou diferente, né? Eu só estou falando para ela, até o seu olhar ficou diferente. E ela vai falar ali agora que a sensação é de leveza e que ela, como ela é uma pessoa nervosa para ir ao dentista, ela achou muito bom, né? Então foi uma coisa que ela gostou. Vamos lá. Quando você vai usar o óxido nitroso? Praticamente para todos os seus pacientes. As restrições são mínimas realmente. E elas são muito relativas, na verdade, porque depende se o paciente às vezes tem alguma obstrução nasal, ou alguma dificuldade de respiração nasal. Isso pode realmente dificultar a execução da técnica. Então, o paciente, por exemplo, que é respirador bucal, talvez você tenha que fazer uma pré-medicação para ele relaxar um pouco, não ficar puxando tanto ar pela boca e o óxido nitroso ajudar na sedação, contribuir. Problemas respiratórios, desde crônicos até um agudo, o paciente está gripado, resfriado, deixa para a semana seguinte. Ele precisa estar respirando bem legal pelo nariz.
paciente não quer. O que significa isso? Gente, tem adulto que não consegue ficar com a máscara. Ele é tão assim claustrofóbico ou às vezes tão dominador que ele não vou conseguir ficar com isso aqui não. Você precisa diminuir um pouco a ansiedade dele, talvez com uma pré-medicação, para depois colocar o óxido nitroso. Mas isso são alguns, são aqueles mais difíceis, porque a maioria das pessoas vai amar o óxido nitroso. E crianças também, mas eu já vou mostrar. Crianças, qual é a questão? Tem pessoas que falam assim, o óxido nitroso não dá para usar com criança menor de 5 anos. Eu falo assim, mas por quê? Porque, na verdade, ou a pessoa está fazendo a técnica errada, ou está indicando errado. Porque se você tem uma criança, tudo é aprendizado. Dá para você ensinar a usar o óxido nitroso? Com certeza. Você vai explicar que a máscara vai ficar no nariz, que ela vai respirar só pelo nariz, mesmo de boca aberta, que ela não vai poder tirar a máscara no meio do tratamento. E se você conseguir ensinar isso, ótimo. Não dá tempo, a criança caiu hoje na escola, vou ter que extrair o dente. Não dá tempo, não insista, porque ela não vai colaborar. Entende? Então, se houver possibilidade de condicionamento, ok. Se não, você tem que fazer alguma medicação antes. A gestante, eu vou falar para você pensar da mesma forma que você pensa com a tomada radiográfica. Você vai fazer se for estritamente necessário, evitar o primeiro trimestre. Mas se não tiver jeito, chegou uma gestante no seu consultório chorando de dor, fóbica, tem pânico, a sedação vai ajudar. Dos males, o menor. Vai ser bom para ela, tá? Não existe na literatura relato de que o óxido nitroso seja teratogênico. No final do segundo, terceiro trimestre, está totalmente liberado. O bebê já está formadinho, prontinho, não há nenhum risco, tá? O paciente com doença pulmonar crônica, ele não respira direito. Esse paciente está todo fibrosado. Esse paciente é melhor você levar para o hospital, tá? Não sei se vocês atendem pacientes com tantas complicações. E caso você, na anamnese, tenha um paciente que teve câncer e que fez quimioterapia com bleomicina, esse paciente teria uma contraindicação para o uso do nitroso, tá? Acho que é bem raro, né, pessoal? Quem atendeu um paciente desse ano passado? Acho que ninguém, né? Quase ninguém, provavelmente. Então, você vai poder usar óxido nitroso com praticamente todos os seus pacientes. A técnica é muito simples. Você vai começar com uma máscara liberando 100% de oxigênio. Então, o paciente vai já começar achando interessante, porque a gente não respira oxigênio puro, já é uma sensação agradável. Ele só vai ter que entender que não é para respirar pela boca, mas sim pelo nariz. Você regula o volume de gás. Uma criança, 3, 4 litros talvez já seja suficiente. Para um adulto, 5, 6, um adulto maior, grandão, pulmão grande, talvez até uns 7 litros por minuto de oxigênio no primeiro momento. E aí você vai começar a sedação. Como? Tirando o oxigênio. Você vai diminuir a porcentagem de oxigênio colocando o óxido nitroso. Agora virou uma mistura de 2 gases que o paciente vai estar inalando. Mais ou menos a cada minuto você vai aumentando uns 20%, 30% e aí 3, 4, 5 minutinhos seu paciente está sedado, tá? Você vai começar a trabalhar e o paciente ficar ali com aquela porcentagem mais ou menos, volume que você determinou. Agora já aprontei tudo, agora eu vou anestesiar. O que você pode fazer? Pode até aumentar mais um pouquinho, para dar mais uma analgesiada no seu paciente. Terminou a anestesia? Volta. Agora eu estou extraindo um dente, já fiz tudo, agora eu vou luxar. Sabe aquele movimento chato? Aumenta um pouquinho, fornece mais analgesia. A gente brinca às vezes, sabe, com as concentrações. Aumenta um pouco, diminui. Se de repente o paciente falar que está um pouquinho tonto, diminui. E ainda nós temos um botão no equipamento que chama é um botão de emergência, flush. Esse botão todos os equipamentos possuem e é para uma necessidade realmente, emergência, de você oferecer 100% de oxigênio para o paciente. Emergência que eu estou falando, gente, é o paciente falar que está um pouco tonto, coisa muito simples. Aperta o botão, dentro do equipamento vai cortar o óxido nitroso e vai vazar vai vir para a máscara só oxigênio, 100%.
mesmo que você esteja usando a concentração de 70%. Choque anafilático. Um paciente que teve um choque anafilático, mas não por conta da sedação. Por causa da anestesia, entendi. O oxigênio com certeza vai ajudar, mas choque anafilático é adrenalina intramuscular. Você tem que ter adrenalina, senão o paciente morre. Não dá tempo do SAMU chegar. Emergências médicas, a gente tem que estudar bastante também. Sabe o que é interessante? Porque farmácia você não vai conseguir comprar. Aí você pode pedir para representantes farmacêuticos. Depois, se você quiser, eu te dou um contato. Porque os representantes, eles vão conseguir te vender menos unidades. Porque a caixa é uma caixona de 100 unidades, né? Aí o pessoal acaba não comprando. Mas a adrenalina tem que ter no consultório, tá bom? Terminei meu procedimento. Agora eu vou oxigenar o meu paciente para que ele libere, ele ponha para fora todo o óxido nitroso, fazer uma troca gasosa total. E agora ele está prontinho. Eu pergunto se está tudo bem, se aquela sensação, às vezes até vontade de dar risada já passou. Ele vai falar para mim que está ok e eu vou liberar esse paciente. Ele pode ir embora sozinho, não precisa de acompanhante. Ele pode ir embora dirigindo, não tem nenhuma restrição. Ele pode voltar para o trabalho dele. Então essas são assim uma das grandes vantagens da técnica de óxido nitroso, porque se você usar benzodiazepínico, por exemplo, o paciente não vai poder ir embora sozinho, não pode dirigir, não pode voltar para o trabalho. Esse paciente vai para casa, vai ficar sob supervisão até passar todo o efeito do medicamento, tá? Então é realmente muito legal. Você sabe que o seu paciente está numa sedação ideal quando ele está se sentindo bem. Ele pode sobressedar com óxido nitroso? Ele vai acabar, duas coisas que podem acontecer. Ou ele vai começar a gargalhar, mas gargalha mesmo, gente. Começa a dar risada e fica assim, sufocado de tanto que ri. Tira o óxido nitroso. A concentração está muito alta para ele. Diminui. Ou então esse paciente vai nausear e vomitar. Para você evitar isso, flush de oxigênio. Tira, diminui a concentração do óxido nitroso. É só isso. É muito fácil e rápido. O paciente volta ao normal rapidinho, tá? Ela tá falando, gente, acabou, eu não tô sentindo mais nada. Porque realmente a gente estava num curso, ela era a última paciente e é auxiliar lá da clínica, e o óxido nitroso acabou. Então, ela estava super curtindo a sedação, e aí ela falou, gente, acabou, cadê? Porque só estava oxigênio, né? E aí, olha ela contando que ela estava lá em Nárnia, gente, olha só. Você escuta o que está todo mundo falando, mas você não consegue nem falar. Ela estava em sedação bem moderada, ficou assim, bem quietona. Ela é falante o tempo todo, desse jeito. Ela ficou quieta e fazendo o procedimento, não estava sentindo nada de dor. Você viu que aqui nesse primeiro vídeo ela estava até assim, né? Porque o óxido nitroso tinha acabado. E aí ela já estava sentindo um pouquinho de incômodo com o procedimento. Tem que anestesiar? Sim, a gente vai anestesiar. Mas uma coisa eu garanto para você. Se você ia usar 4 tubetes na sua anestesia, você vai usar 2. 2,5 no máximo. Porque seu paciente já está analgesiado, está tranquilo, não está liberando mais um monte de adrenalina por ansiedade. Então, você não vai precisar de tanto anestésico local. Isso é muito positivo para o paciente. Imagina um paciente cardiopata. Você vai estar evitando maiores problemas de estar injetando muito anestésico. Então, a sedação só te ajuda. E caso seja necessário, em pacientes mais difíceis, crianças que ainda não estão colaborando, especial, o uso de benzodiazepínicos, que o dentista no Brasil também tem bastante receio, por falta de conhecimento, de ter tido isso na faculdade, porque a gente não tem, não usa. Os benzodiazepínicos são muito seguros, você precisa conhecer, ter infraestrutura para utilizar, no mínimo oxigênio e monitoramento.
E aí você vai usar isso com segurança. Tem vantagens o uso de benzodiazepínicos, tem vantagens o uso do óxido nitroso, desvantagens também nas técnicas. O custo, por exemplo, benzodiazepínico você vai gastar R$2, R$3, você dá um paciente, né? Então tudo é muito válido. E ainda por cima, se você tem nitroso, você tem uma técnica. Se você usa benzodiazepínicos, você tem uma técnica. Se você tem os dois, você tem 3 técnicas. Você pode usar eles separados ou juntos. E isso potencializa, o óxido nitroso potencializa a ação do benzodiazepínico. Então pode te ajudar a conseguir uma sedação muito melhor num paciente mais difícil, tá? Por exemplo, criança. Essa criança, eu comecei o condicionamento dela com 1 ano e 7 meses. Ela precisava fazer frenectomia lingual. A mãe não tinha pressa, ela já não mamava mais no peito, então a gente foi para o condicionamento. Com 2 anos e 11 meses, a gente fez a cirurgia só com óxido nitroso, porque ela aprendeu que ela ia respirar pelo nariz, ficar com a máscara o tempo todo e ela não podia tirar. E ela tá cantando aqui, ó, a música da Baratinha, me atrapalhando na cirurgia ainda, doutora. Tava difícil até de operar, mas foi gostoso, foi legal, não precisamos segurar, né? Nada disso. Então, só a sedação com óxido nitroso para ela foi suficiente, mas houve tempo para condicionamento, ok? Foi embora dormindo depois de tanto que relaxou. Caso não seja possível usar só o óxido nitroso, pacientes que não estão condicionados, que não vão ficar com a máscara porque não entenderam, a gente medica antes. No caso aqui foi medicação por via oral, benzodiazepínico, midazolam, que deve ser calculado individualizadamente para cada pessoa. Cálculo de medicação é muito importante para que você consiga uma sedação segura e eficaz. Porque só segura não resolve. Tem que ter resultado, né? E aí você consegue uma criança quietinha, calma, para fazer um tratamento endodôntico. Eu estou aqui no stand da X-Dent, que é a fabricante do Serena. Quero agradecer vocês pela presença, de estar aqui com a gente. Qualquer dúvida, a gente continua conversando. O Serena é um equipamento fantástico que vai ajudar você, sem dúvida nenhuma, a melhorar conforto, segurança, qualidade, diminuir sua hora clínica, porque você vai trabalhar melhor, paciente reclamando menos. Não tenha dúvida disso, tá bom? E nós, como dentistas, a gente se mata de estudar e às vezes a gente escuta que a gente não é capaz. Não deixe ninguém dizer que você não é capaz. Corre atrás do prejuízo. Pode contar comigo, me dá o oi lá no Instagram. A gente tem curso, a gente capacita. O pessoal da Serena também tem curso. Vamos fazer capacitação, levar o óxido nitroso, sedação medicamentosa também para o seu consultório. Graças a Deus a gente está aí com uma turma que vai começar dia 9, daqui 2 semanas, e já está lotada. Então eu já estou começando aqui no CIOSP a divulgar a turma do dia 30 de março. São 3 módulos online e o último presencial lá em Araçatuba com a gente. Araçatuba é uma cidade gostosa, vocês vão comer o melhor cupim do Brasil.